Meus irmãos e minhas irmãs, aqui do nosso canal do YouTube, nós estamos na nossa série Os Dons e os Carismas do Espírito Santo. Hoje quero partilhar com vocês sobre uma grande santa da igreja, Santa Helena Guerra. Santa Helena Guerra é uma santa religiosa de Lucca, na Itália, que começou a profetizar, a falar sobre a necessidade da igreja voltar ao Espírito Santo, voltar a clamar o Espírito Santo. Isso no início do século passado, final do século retrasado. Santa Helena Guerra começou a falar sobre isso, escreveu 14 cartas ao Papa Leão XIII, o Papa da época, pedindo ao Papa que clamasse o Espírito Santo, que falasse sobre o Espírito Santo. Foi ouvida pelo Papa, o Papa escreveu uma encíclica importantíssima sobre o Espírito Santo. O Papa consagrou o século ao Espírito Santo, o século passado. E nesse século, a Igreja teve o Concílio Vaticano II, os novos movimentos, a renovação carismática católica, todo esse novo derramamento do Espírito sobre a Igreja. E claro que muito disso teve dessa voz profética, dessa santa, que foi chamada pela Igreja de apóstola do Espírito Santo dos tempos modernos. Nós precisamos aprender com a Santa Helena Guerra a desejar, a buscar, a clamar, a falar sobre o Espírito Santo de Deus. Ela não sossegou, ela não se aquietou. Ela tinha uma missão: fazer o Espírito Santo ser mais amado, invocado, buscado, adorado no mundo inteiro. Santa Helena Guerra escreveu nessas cartas ao Papa, dizendo que a igreja é um grande cenáculo. A igreja precisa ser um cenáculo, precisa voltar ao cenáculo, para que o Espírito Santo volte a agir na igreja com aquele mesmo poder e aquela mesma graça poderosa da época dos apóstolos, onde o Espírito Santo era derramado com dons, com carismas, e realizava coisas grandiosas na vida do povo de Deus. Os apóstolos anunciaram Jesus com o poder do Espírito Santo, anunciaram o Evangelho com a graça do Espírito Santo. E quantas conversões, quantos voltaram para Deus, conheceram a Jesus, se abriram a Jesus, se converteram a Cristo Jesus. Quanto aos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que São Pedro fez uma pregação após Pentecostes, cheio do Espírito Santo, que milhares de pessoas naquela pregação se converteram e pediram o batismo. Como nós podemos ver essa realidade do derramamento do Espírito Santo na igreja de uma forma atual e poderosa nos novos movimentos eclesiais, em tudo aquilo que Jesus foi realizando no meio do seu povo nesses tempos, através da graça e do poder do Espírito Santo. E aí tem o dedo dessa religiosa, uma mulher de Deus, uma freira, que trouxe uma graça grandiosa para a igreja. Retornemos ao cenáculo, para que o Espírito retorne a nós, dizia Santa Helena Guerra. O cenáculo onde Jesus celebrou a Eucaristia. O cenáculo onde o Espírito Santo veio sobre os apóstolos em Jerusalém. É o cenáculo em que nós precisamos estar. Nós precisamos estar na missa. Nós precisamos estar clamando o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque, como dizia São Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 12, ninguém pode dizer Jesus seja louvado se não for sob a ação do Espírito Santo. E ninguém que esteja sob a ação do Espírito Santo dirá Jesus seja maldito. Porque o Espírito Santo de Deus, ele realiza a obra da nossa conversão, a obra da nossa salvação. Nós precisamos estar abertos ao Espírito Santo. Como essa freira de Lucca, Santa Helena Guerra, trouxe essa realidade para a igreja e para o mundo, com a sua profecia, com a sua voz. Pela intercessão dela, nós possamos continuar essa missão e levar a graça do Espírito Santo para todos os lugares, para todas as pessoas que precisam. Meu irmão, minha irmã, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter essa experiência, buscar o Espírito Santo dessa forma. Curte esse vídeo, se inscreve aí no canal, esteja conosco, vamos participar, vamos levar este conteúdo para tantas pessoas que ainda precisam se abrir mais ao Espírito Santo. Vamos pedir a intercessão de Santa Helena Guerra para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.